dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Caroline, tenho 24 anos, faço parte da juventude da PIBRE. Estamos no mês de agosto, mês da juventude, e a gente está com a missão de estar falando um pouquinho todos os dias, cada jovem, sobre os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto, eu vim compartilhar com os irmãos um pouco desse evangelho. Hoje eu vou falar sobre Mateus, capítulo 7, 8 e 9, que no 7 é o término do Sermão da Montanha, onde a gente aprende 5 lições muito importantes sobre o julgamento ao próximo, a persistência na oração, a porta estreita e a porta larga, a árvore e seus frutos e o prudente e o insensato. Bom, esse versículo, o capítulo começa com Deus alertando a respeito do julgamento. Não julgais para que não sejais julgados. Com a mesma medida que a gente medir o próximo, nós seremos medidos também. A gente tem que ter na cabeça essas questões, porque muitas das vezes a gente está mais preocupado com o que os outros fazem, com a vida alheia, com o casamento alheio, com os relacionamentos alheios, do que com a nossa própria vida. A gente esquece de olhar para nós mesmos, que também somos passivos de erros, de falha. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas todos os dias. E ele também fala sobre a persistência na oração. A gente tem vivido dias difíceis, muitos são os clamores, muitos são os pedidos, e o céu não está fechado, o céu não está de bronze. Deus pode estar no silêncio, mas Ele está trabalhando, e a gente não pode desistir, achar que acomodar e achar que é isso mesmo, que nada tem mais jeito e que as coisas não terão melhoras, a gente não vai ter outros resultados do que a gente já tem tido. E ele convida a mim e a você a pensar assim, a sonhar assim, a ter esperança sim, e lançar todas as nossas ansiedades sobre ele. Ele também fala muito sobre a porta estreita e a porta larga, porque o caminho estreito é o melhor para nós, mas não é o mais fácil. O caminho largo, a porta larga, a gente tem muito mais facilidade de entrar, e ele nos é oferecido diariamente, só que não é ele que vale a pena. Ele também fala sobre a árvore e o seu fruto, na questão de quem a gente tem buscado seguir, quem a gente tem buscado estar perto, essa pessoa que de repente a gente confia bastante, ou até mesmo quem a gente tem sido. Quais são os frutos dessa pessoa? Diante de plantar mesmo, de semear fé, de semear aquilo que Deus acredita, que Deus quer de nós, se eu realmente estou produzindo esses frutos. E aí ele também fala sobre o prudente e o insensato, da gente poder ouvir as palavras e construir a nossa casa sobre a rocha, sobre a questão de tempos difíceis. Quando a tempestade vier, o que vai me diferir talvez de alguma outra pessoa, de alguma outra situação, é onde eu construir a minha fé. Se ela está firmada na rocha, eu vou sobreviver às tempestades. Se ela é, digamos, inconsistente, se ela é um pouco vazia, se ela não é densa, se eu não alimentei essa fé, não construí ela de uma maneira rígida, de uma maneira sólida, certamente as dificuldades virão e eu me afastarei de Deus por achar que talvez Ele esteja me castigando, por achar que talvez eu sou indigna de estar diante dele, e vou me afastar diante dele, diante das provações. E aí no Mateus capítulo 8, ele vai tratar de outros 6 pontos muito importantes também, sobre a cura de um leproso, o centurião que demonstra sua fé, o poder de Jesus sobre os demônios e as doenças, o quão difícil é seguir Jesus, Jesus acalma a tempestade, a cura de 2 endemoniados. No início, Jesus cura um paralítico, e ele diz que não só o físico dele estaria curado, mas também a sua alma.
E ele faz essa questão, porque vocês só se preocupam com a cura do físico, e ele se preocupa, a intenção dele é a cura da nossa alma. A gente necessita dessa cura. E ele traz isso à tona para pensamento mesmo de que a cura da nossa alma é o mais importante, além da cura física. Aí, como segunda lição, temos que a gente tem muito de Deus, assim, os lugares que a gente alcança na nossa espiritualidade, no caminho com a fé, no caminho com Jesus, é da maneira do que a gente acredita e como a gente acredita. Não tem como a gente não renunciar, não abandonar o nosso eu para seguir Jesus e ter situações. Eu não acredito que Deus vá trabalhar dessa maneira, eu não acredito que Deus use pessoas para que sejam boca deles para poder falar comigo. Então, assim, muito disso vai muito na construção da nossa fé. O que a gente tem se baseado para poder estar aumentando o aumento dessa fé, no que a gente tem acreditado. Ou se a gente estiver realmente descrente de tudo isso, a gente está muito afastado de Deus. E a cura, ela vem a partir de Deus quando a gente crê. A gente precisa crer no milagre, a gente precisa crer que Ele está presente. A palavra de Deus diz que Ele precisa que a gente tenha uma fé, ainda que seja pequena, do tamanho de um grão de uma mostarda, para que a gente possa ver as maravilhas que Ele pode fazer no nosso meio. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E quando Ele nos convida a seguir Ele, é independente das circunstâncias. Mesmo que você ache que você não é digno de estar desfrutando desse amor, dessa convivência, de fazer parte do meio do reino dele, e Ele te diz: larga tudo e me segue. Senhor, mas eu não tive base, eu não tive estrutura, minha família não foi criada na igreja, eu não fui criado na igreja, eu não conheço, eu não tenho capacidade. A gente tem sim. Ele fala independente das circunstâncias, independente das situações, esquece tudo, ainda que o mundo racional te diga que, nossa, você é louco, pecou a vida inteira, fez tudo que não agrada a Deus e agora você quer se dizer santo. Ele convida a mim e a você, independente de como a gente esteja. Através de nós existem coisas a serem realizadas e a gente só precisa dele, a gente só precisa crer, a gente só precisa seguir, a gente só precisa confiar sem contestar. E ele acalma o mar. No capítulo 8 tem essa menção. E ele é soberano, ele tem poder sobre todas as coisas, ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre todas as situações difíceis, ele tem o poder sobre essa questão do vírus que circula. A gente sabe das dificuldades que tem acarretado tudo isso, mas ele tem o controle de tudo isso e nada acontece que não seja da permissão dele. E ele acrescenta as coisas na nossa vida desde o momento que a gente permite que Ele faça morada, desde quando Ele convive Ele passa a estar próximo de nós, e a gente precisa permitir que isso aconteça para que a gente queira realmente viver o que Deus tem para nós no nosso caminho. Já no capítulo 9, terminando aqui, ele fala muito sobre o perdão dos pecados. Ele tem a cura de um paralítico, o chamado de Mateus, o poder de Jesus sobre as doenças e a morte, a cura de 2 cegos e um mudo, e os poucos são os trabalhadores. A prioridade do Senhor é perdoar nossos pecados, limpar a nossa alma, que liga a enfermidade. A maioria das situações, quando a gente tem às vezes uma enfermidade, eu acho mais também das questões emocionais, a gente tem muitos problemas interiores que não foram curados, que não foram tratados, e ele nos convida a enxergar, olhar para dentro de nós mesmos e poder buscar essa cura que só ele pode proporcionar. Ele fala muito sobre a questão da inclusão, onde ele está lá jantando com Mateus, com publicanos, e ele é contestado, só que ele fala muito sobre a questão da inclusão. A gente tende muito a fazer acepção de pessoas de determinados grupos e acreditar que a gente está fazendo o correto, mas Jesus não foi assim, ele não teve essa prática. Muito pelo contrário, ele ama o pecador e não o pecado. E quem somos nós, talvez, para apontar o erro de alguém só porque ele peca, talvez de uma maneira diferente de mim e de você? Poder
poder de Jesus, ele é vasto, ele tem poder para mudar toda e qualquer situação. E muito do que vamos viver em Deus vai muito da forma da nossa fé e da nossa entrega. Se você quiser ter grandes experiências com Deus, você tem que buscar Ele de forma íntegra, de forma de entrega mesmo, de busca, e Ele vai responder. A palavra de Deus diz: pedi, pedi, dar-te-vos-á. E Ele está de mãos estendidas, Ele está sempre do nosso lado, Ele está preparado para que a gente busque e verdadeiramente o encontre. Os milagres, as curas que ocorreram dos cegos, do mudo, foi através da fé deles, conforme a fé que eles tinham. E a gente deve, assim, olhar para as multidões com um olhar de compaixão. Muitas pessoas ainda estão perdidas desse amor, desencontradas, e a gente precisa olhar com o mesmo olhar que Deus olhou para nós, com compaixão, com misericórdia, não saber talvez o que fazem, o que dizem. E é isso. Eu encerro por aqui. Eu quero orar por nós, orar para que Deus continue se manifestando a nós e não desista de nós. Eu acredito que Ele não vai desistir, mas que Ele consiga nos fortalecer para caminhar esse caminho ao lado dele. Senhor Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Deus, obrigada por essa semana que se inicia. Eu te agradeço, Senhor, porque muitas têm sido as dificuldades, mas o Senhor tem sustentado o seu povo, nos tem mantido de pé, e através disso, ó Deus, muitas outras vidas têm sido alcançadas. Eu coloco a juventude da minha igreja, a qual eu faço parte, nas tuas mãos, ó Deus, ao longo de todos os dias desse mês, e não só agora, mas em todos os outros dias dos outros meses, ó Deus, que a nossa vida, ó Deus, possa ser um testemunho, ó Deus, que possamos, ó Deus, estar te seguindo, ó Deus, em espírito e em verdade, ó Pai, que o Senhor faça morada nos nossos corações, ó Deus. Toma a pessoa que estiver olhando, vendo, assistindo esse vídeo, ó Deus, vai de encontro às suas necessidades, às suas dificuldades, ó Deus. O Senhor conhece os corações, ó Deus, que sonda os corações, ó Pai. Em nome de Jesus, fica conosco. Eu te oro com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus, amém. Hoje eu encerrei o meu dia. Amanhã vai ter outro jovem aqui trazendo outra mensagem para você.